Nesse vídeo eu quero te explicar como eu faço dinheiro hoje, eu sobrevivo hoje contando histórias. Para começar esse vídeo, nada mais justo que eu começar com a minha história. Como a minha história se conecta com o que eu faço hoje, tá? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava numa lavação de carros numa borracharia. E eu tomei uma decisão muito difícil, que foi sair de casa com 14 anos. O dinheiro que eu ganhava mal dava para mim sobreviver. Eu ganhava R$ 1.100 e alugava um quartinho de R$ 850 que ele descontava direto do meu salário. Trabalhava das 6 da manhã até as 6 da noite, de domingo a domingo, todos os dias. Pegava minha bicicleta, ia longe até o trabalho, chegava lá às 6 da manhã, acordava umas 4 e pouco, chegava lá às 6 da manhã para começar a trabalhar. No meio daquele desafio, eu encontrei algo que me deixava alegre, me deixava feliz. Foi o que me ajudou a não ter problemas, no caso, desenvolver transtornos mentais. Era um grande problema que eu tinha de ter uma depressão, de ter uma ansiedade. Só que eu encontrei algo que me dava alegria, que era entre lavar um carro, entre arrumar um pneu de um carro ou de um caminhão, eu conseguia conversar com o dono daquele carro. Cada carro trazia um dono e cada dono trazia uma história. Então, eu ficava muito alegre quando eu escutava a história de outras pessoas. Histórias essas diversas, tristes, alegres, de como eles conquistaram o que eles conquistaram, de como eles fizeram dinheiro também. Eu adorava escutar a história de como a pessoa saiu do zero e fez dinheiro, porque sempre me inspirou, sabe? Eu sei que algumas pessoas, elas sentem um pouco eu não sei se a palavra é ser inveja, mas não se sentem bem quando alguém conta que deu certo na vida, mas eu adoro escutar quando uma pessoa dá certo na vida, quando ela sai do nada dá certo na vida, eu adoro escutar essa trajetória dela. Pra mim era interessante. Então ali eu acabei descobrindo que eu era apaixonado por histórias. Eu sempre fui apaixonado por histórias. Eu gosto de escutar a história das pessoas. Eu me sinto bem escutando história. Então ali eu percebi isso. Eu sabia que o dia que eu montasse uma empresa, teria que ser uma empresa onde teria a história das pessoas envolvidas. Então eu consegui, depois de muito tempo, sair daquela cidade, fui morar em outra cidade, trabalhei de auxiliar de mecânico, trabalhei de garçom, tive vários empregos na minha vida, altos e baixos, vários momentos tristes, momentos que eu achei que eu não ia conseguir passar. Cara, cheguei até aqui, consegui chegar até aqui. Eu tenho uma empresa onde eu trabalho com executivos e empresários. E o que eu faço é entender a história deles através de perguntas, de entrevistas. Eu entendo como funciona a mente deles, como funciona a história deles, como eles fizeram para chegar até ali. E eu transformo todo esse formulário, toda essa entrevista em conteúdo que dá resultado para ele. Então hoje eu trabalho com coisas que eu sou apaixonado, que é o digital e é contar histórias. Empresários ainda executivos são pessoas que eu admiro. Então para mim é uma honra trabalhar com isso. É legal trabalhar com isso, eu gosto. Então o que eu faço hoje é isso. Eu crio narrativas, crio vídeos, crio roteiros crio conteúdo em cima da história do empresário, da história do executivo e passo isso para as redes sociais. E por que isso tem um valor tão grande para eles? Cara, conexão emocional, autenticidade, alcance e autoridade. São coisas muito importantes para que eles vendam mais e para que eles tenham mais networking. Por isso que eles gostam tanto do que eu faço. Porque você criar conteúdo por criar conteúdo não é algo interessante, não é algo que gera conexão emocional. Aqui no meu canal eu falo muito sobre conexão emocional, porque é algo muito importante na hora da venda, na hora de você se conectar com uma pessoa. Se uma pessoa, ela cria uma conexão emocional com você, ela se torna um fã seu, ela começa a gostar de você. É importante que você crie conexões emocionais e ainda de forma autêntica. Que só você tenha isso, porque você começa a ter mais valor e você começa a se distanciar do resto das outras pessoas, dos outros profissionais. Por isso que os empresários e executivos que trabalham com a gente, eles gostam bastante, porque é uma abordagem diferenciada do que a galera faz hoje no digital, que é criar arte no Canva, postar nas redes sociais, fazer anúncio patrocinado. Não, a gente amarra tudo isso
todas as narrativas com a sua história. Entrevistas com pessoas que conhecem você para entender sobre você e fazer algo completamente autêntico. Quando a gente escuta uma história, isso é muito interessante. Isso libera oxitocina no nosso cérebro. É como se você tivesse, se uma história ela realmente conecta com você, você começa a sentir e viver aquela experiência como se você tivesse passado por aquilo. Isso é muito louco, você tem aqueles sentimentos. Se a pessoa consegue contar uma boa história, você tem os mesmos sentimentos que ela teve. Olha a conexão que você gera. Ou ela vai pensar em uma parte da história, da própria história dela, ou da própria vida dela, que tem a ver com essa história que você contou. Então eu passei por toda essa trajetória para depois descobrir que são histórias que realmente movem o mundo. Você conta história para vender, você conta história para convencer investidores, você conta história para sair de problemas, você conta história para tudo. História tá ligada a tudo. História tá ligada ao nosso modo de aprendizado. Antigamente, o que a gente fazia? A gente contava nossas histórias para outros guerreiros, contava nossas histórias para outras pessoas, para que ela aprendesse como fazer aquilo. Tá ligado com o nosso modo de aprendizado também histórias. São histórias que conectam. Desde o início, tudo era passado por histórias. É por isso que hoje em dia eu invisto tempo, invisto dinheiro para aprimorar essa minha habilidade. Porque é uma habilidade muito importante. A habilidade do storytelling. De você saber contar boas histórias. E saber amarrar boas histórias. Vamos supor, grandes caras da história. Bill Gates, Elon Musk, Oprah, Martin Luther King. Toda essa galera, eles eram bons contadores de história. Eles contam boas histórias. Eles sabem amarrar a história deles com a história da empresa deles. Como eu fiz no início aqui. A minha história, ela tem a ver com a minha empresa. E se você vai fazer algo para a sua vida, se você vai fazer algo que você vai dedicar a sua vida, ela precisa ter conexão com coisas que você gosta, ela precisa ter conexão com aquilo que você ama, com a sua paixão. Se pergunte, isso aqui alegra o meu coração? Se alegra o seu coração, você está no caminho certo. Só que você precisa amarrar essa narrativa para que ela faça sentido não só para você, mas para outras pessoas também. Existe uma coisa que é de Aristóteles isso aqui, tá? A filosofia. Ele dividia a estrutura dele de história em 3, que é pathos, logos e ethos. O que é cada coisa? Pathos tem a ver com conexões emocionais, ethos tem a ver com a credibilidade que você tem no mercado, a autoridade que você tem no mercado, e logos tem a ver com fatos científicos que comprovam o que você está falando. Então quando você for criar uma história, você meio que mistura, sabe? O que eu recomendo para você? Pelo menos colocar 70% de pathos, que é 70% contando histórias, gerando conexão emocional, tá? 10% ali de ethos, de credibilidade para você, de autoridade para você, e de logos você coloca 20%. Aí você vai ter uma boa história, porque você vai gerar conexão emocional, vai gerar credibilidade, e vai trazer artigos científicos. O que eu tô falando aqui para vocês de conexões emocionais, isso é provado cientificamente, tá? 95% das nossas decisões de compras, elas são influenciadas, elas são inconscientes, geradas pelo nosso emocional. Por isso que conexões emocionais, quando eu falo que eu crio conexões emocionais para empresários e executivos nas mídias sociais, automaticamente eu tô trazendo mais vendas para eles, entendeu? Por quê? Porque as pessoas geram conexões emocionais com eles. E mesmo que ela não compre, ela vai indicar, ela vai falar. Quando alguém tocar no assunto, automaticamente ela vai lembrar dessa pessoa. Então ele vai ter clientes direta e indiretamente, da mesma forma. Se você quer fazer dinheiro contando histórias, não pense só no dinheiro. Pense no impacto que você pode gerar na vida de outras pessoas. Tocar outras pessoas, mudar vidas, criar conexões emocionais importantes. É muito mais que dinheiro. Você está criando algo muito maior que isso. Por isso que é importante você pensar se esse realmente é um caminho para você. Se você gosta de histórias, se você gosta de escutar a história de outras pessoas, se você aprende no formato de histórias, você gosta disso, talvez seja um caminho para você. Eu utilizo uma metodologia chamada DEPA dentro da minha empresa, que a gente mesmo criou. Eu e meu sócio, a gente criou essa metodologia. Eu posso um dia disponibilizar essa metodologia para vocês. Eu ainda estou adaptando ela
para ela se tornar algo muito grande, mas ela já funciona muito bem. Depois eu vou pegar ela e vou disponibilizar para vocês essa metodologia que a gente usa hoje. Todos nós temos uma história para contar. Qual é a sua? E que impacto que ela pode gerar no mundo? O que alegra o seu coração? Responda essas questões, que é muito interessante para você se entender qual negócio faz sentido para você dedicar a sua vida. Muitas pessoas dedicam a sua vida em um trabalho e tá tudo bem, dedicam 8 horas do seu dia. Cara, tá tudo bem você fazer isso. Só que se você hoje quer se tornar um empresário, se você quer montar o seu negócio, pense em montar o seu negócio em cima de algo que você pode realmente dedicar a sua vida porque faz sentido para você. E se você gostou desse vídeo, cara, meu canal é pequeno, eu tenho 20, 15 visualizações nos meus vídeos. Se você puder curtir, puder compartilhar, puder comentar alguma coisa aqui embaixo, vai ser muito útil para mim, tá? Se inscreve no meu canal também, que é muito importante para mim crescer e eu conseguir trazer mais vídeos como esse ou melhores que esse. Para eu me adaptar, continuar estudando e continuar crescendo aqui dentro. Eu preciso de você também. Falou, a gente se vê no próximo vídeo.